Olá, amigos, olá, amigas, ligados e ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu. Segunda-feira continuamos a meditar e a aprender em torno de O Livro dos Espíritos e nós não teríamos outra maneira de começar essa semana do que agradecendo de maneira emocionada a todos os corações amados que nos permitem continuar esse trabalho e que expandem cada vez mais essa palavra. O nosso abraço especial vai para o Ernesto Leal, nosso querido irmão que está sempre aqui conosco. A Bruna Drummond, eu acredito que é a primeira vez que ela deixa aqui o comentário para os nossos corações. O Pedro Eduardo Martins, irmão de Frutal. A Mariane Santos. Mariane, me desculpa, acredito que é a primeira vez que você comenta aqui. Se não for, me desculpa, por favor. Lá de Salvador, Bahia, terra maravilhosa. A Aurenice Sampaio, que falou para nós que vai ficar atenta, porque nós estávamos indicando aqui, nós temos algumas pessoas que nos falam que ficam alguns dias sem perceber que nós publicamos alguma coisa. E é aquilo que nós explicamos. O nosso canal não é um canal monetizado, é um canal que busca o crescimento orgânico. Então a plataforma em si, o algoritmo da plataforma em si, ele não vai distribuir por si só os nossos vídeos, os nossos momentos, os nossos estudos. Por isso que nós sempre pedimos a bondade do compartilhamento. Nós sempre pedimos para aquele que se inscrever, ou também para aquele que já é inscrito, que possa acionar ali o que nós chamamos de sininho das notificações, que fica no canto superior direito da tela. Porque aí, tudo que nós postarmos, você vai ficar sabendo imediatamente. Então não vai acontecer de você perder algum de nossos estudos. Então que bom, Aurenice, que você vai ficar atenta agora. A Bruna Miranda colocou aqui para nós: dividir as riquezas do coração arrebatador. Foi isso que o nosso mestre nos ensinou. Bruna, também acredito que é a primeira vez que você comenta aqui. Se não for, me desculpa, por favor. Ela é de Itapetininga, São Paulo. A Cissa, uma irmã que está aqui conosco desde o início, lá de Praia Grande, está sempre presente. O Hamilton, também um irmão que está com a gente há muito tempo, aqui da nossa cidade, Patos de Minas. A Maria deu bom dia para todos que nos escutam. A Gladys Ferreira, lá de Machado, aqui de Minas Gerais. A Kedma, de Juiz de Fora. E o Flávio Martins. A todos vocês, a todos esses corações que engrandecem essa proposta de um trabalho no bem, o nosso muito obrigado. Pedimos, como sempre, paciência, que logo após a nossa vinheta, leitura e comentários em torno de O Livro dos Espíritos. Pois bem, meus amigos, nós continuamos nesta que eu tenho dito aqui repetidas vezes durante as semanas. Para mim, uma das partes mais interessantes de O Livro dos Espíritos, porque faz-nos olhar para nós mesmos, para as individualidades que nos cercam, entender melhor o nosso mundo. Logicamente, é de grande valia para aqueles que estão atuando na área medianímica, na área das manifestações, na área da reunião mediúnica, mas a escala espírita é um estudo belíssimo sobre as personagens, sobre nós outros que ainda habitamos esse planeta em caráter provacional e expiatório, especialmente no que se refere à terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Na semana passada nós conversávamos sobre a 10ª classe, sobre os espíritos impuros, e agora é hora de nós começarmos a analisar a 9ª classe, está ali no item 103 do Livro dos Espíritos, e que nós conheceremos como sendo os espíritos levianos. Bom, vamos lá. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Pensando nas nossas reuniões de intercâmbio,
de caráter sério nas nossas casas espíritas, nas nossas instituições, nós precisamos ter muito cuidado com os espíritos levianos, porque eles respondem a tudo e não se preocupam com a verdade. No livro dos médiuns, perdoe-nos, em uma das edições da Revista Espírita, nós temos um fato interessantíssimo onde somos alertados. Olha, se você fizer o chamamento, a evocação de uma calopsita, de um animal, um espírito de caráter leviano, de caráter zombeteiro, responderá dizendo ser a calopsita. Então precisa muito cuidado. Nós precisamos estar muito atentos à advertência joanina. A primeira coisa que a gente tem que verificar, nós não podemos aceitar todas as comunicações. A primeira coisa que nós temos que verificar é se os espíritos provêm de Deus, se essas comunicações são comunicações sérias, se essas comunicações são comunicações bem embasadas, se essas comunicações não contrariam os preceitos fundamentais de nossa amada doutrina e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho trazido ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, essa notícia maravilhosa que veio transformar o mundo, que veio transformar o reino interior que carregamos. Pois bem, continua. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Veja que interessante. O espiritismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, não cria a mediunidade. A mediunidade é um fenômeno inerente à individualidade. Emmanuel vai pontuar isso para nós na obra O Consolador. A mediunidade não é criada pelo espiritismo. A mediunidade não surge com o espiritismo. A mediunidade ela existe desde que nós nos entendemos. Desde que nós nos percebemos aqui neste planeta, coloquemos assim, sem querer aqui adentrar as suas maiores nuances, logicamente, estamos falando de uma forma muito simplificada, entendo. Portanto, o que o Espiritismo faz? O Espiritismo estuda essas manifestações, codifica, coloca propósito a essas manifestações que são de todo o tempo. E por serem de todo o tempo e não compreendidas, elas povoam o nosso folclore, a nossa cultura e a nossa história. Olha só, os espíritos levianos vulgarmente estão designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes e trasgos. São aqueles que são zombeteiros, são inconsequentes, são aqueles que trazem pequenos desgostos, pequenas alegrias, são aqueles que induzem maliciosamente ao erro. Bom, estão sob a dependência de espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. É o que nós aqui sempre obtemperamos, sempre dizemos. Tudo tem um lugar justo e uma utilidade na criação. Os espíritos superiores, eles servem para chamar a atenção a alguma questão, a algum acontecimento, e eles são, então, muitas vezes sem perceber, utilizados como os instrumentos dos espíritos superiores para a consecução de trabalhos. Olha que interessante. Todos temos utilidade, mesmo sem saber a utilidade que temos. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Por isso que a gente precisa analisar a mensagem. Tem mensagens que podem parecer muito bonitas na casca, mas qual que é o conteúdo? O que tem ali dentro? Tem seiva? Tem substância? A gente tem que ter muito cuidado. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. A oitava classe, a gente tem tempo para fazer ela hoje, ela é bem curtinha. A oitava classe é a dos espíritos pseudo-sábios. E a gente vai
encontrar muitas vezes grande semelhança, grande sinonímia com o nosso comportamento, porque veja bem, os conhecimentos dos espíritos pseudo-sábios são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tem conhecimento? Tem, mas falam demais por não ter nada a dizer. Repetindo aqui um grande clássico da nossa música popular brasileira. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, a sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. A gente vê muito desses espíritos pseudo-sábios encarnados. Né? Muitos. Nós teremos falsos cristos e falsos profetas. Quantos falsos profetas não têm aportado no mundo nesse período extremo da transição planetária que estamos atravessando? Em todos os movimentos religiosos, inclusive no movimento espírita. Sejamos bastante honestos aqui. Então nós vamos aí, se nós buscarmos a nossa mente, nós vamos encontrar diversos irmãos encarnados que estão na categoria de espíritos pseudo-sábios, animando corpos, espíritos pseudo-sábios, animando corpos de pessoas que falam demais por não ter nada a dizer. O cuidado é, não sejamos nós outros esses espíritos pseudo-sábios. Tenhamos sempre humildade para reconhecer que a realidade é que quase nada, muito pouco ou quase nada sabemos. Estamos na grande esteira do aprendizado. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. A gente vai colocar aqui na parábola do semeador, aqueles espíritos ainda com o terreno cheio de espinhos, com muito verniz social, mas que acabam, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, sufocando a semente, que graças a Deus já encontrou um campo para, pelo menos, germinar. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação, das quais não puderam se despir. Bacana, né? Então hoje nós vimos os espíritos levianos e os espíritos pseudo-sábios. Semana que vem nós encerraremos com a 7ª classe espíritos neutros e com a 6ª classe os espíritos batedores e perturbadores. Bacana demais. Se gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho das notificações e, como sempre, até o nosso próximo encontro.